dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana e hoje estamos aqui para estudarmos no nosso podcast Escutando Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. Sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, nós já estamos estudando há algumas semanas o livro Mereça Ser Feliz, de autoria espiritual de Hermance Tufo e psicografia de Wanderley Soares de Oliveira. E hoje vamos estudar mais um capítulo. E esse capítulo está bem interessante, viu? O capítulo que vamos estudar é o capítulo, deixa eu ver aqui direitinho para não errar o nome, Traços do Arrependimento. Minha gente, pense no capítulo bom. Acho que vocês vão gostar muito. E hoje, para fazer comigo, né, esse nosso estudo, eu vou convidar as nossas amigas. Temos uma novata aqui. Vocês vão gostar muito. Ela arrasa nas lives, tá? E é nossa coordenadora de comunicação aqui do GESP. Então, convido, nesse momento, a entrar aqui para a gente fazer esse estudo nessa manhã de sábado, a nossa amiga Alexandra Torres. Seja bem-vinda, Alexandra. Oi, Ju, obrigada. Obrigada aí. E a nossa amiga, nossa outra amiga, que sempre está com a gente, que também arrasa aqui, né, no nosso estudo, sabe tudo. Vocês podem mandar perguntas que ela vai saber responder. A nossa amiga Dena Iran. Seja bem-vinda, Dena. Opa, pessoal. Menina, muita responsabilidade isso que você acabou de falar, viu? Pelo amor! Ô, gente, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Vamos embora. O tema é bom, viu? O tema é bom, hoje promete. Hoje promete, né? Esse livro que está sendo, assim, um estudo muito enriquecedor aqui, né, para todos nós. A gente que já estudou esse livro lá atrás, mas está estudando novamente. E sempre aprende, tá, pessoal? Sim, eu vou mostrar de novo o livro, que é esse aqui. O meu é uma versão antiga. Eu acho que é a segunda versão. Mas tem uma versão... é a segunda mesmo. Mas tem uma versão mais nova, que é essa que está com a Alexandra. Tá bom? Eu acho que ainda tenho outro, que eu não sei qual é. É a primeira! Essa é a primeira. Esse Dena. meu livro eu emprestei e não voltou. Eu me lembrei hoje, inclusive, eu vou pegar de volta. O meu foi a primeira edição. Essa é a primeira edição, Dena. Olha aí. Olha. Então, relíquia, você pode... viu? Sou dessas. Então, você pode procurar, né, nas plataformas, procurar nos sebos, né, que pode ser que você encontre e aí fica acompanhando com a gente com o livro. Então, vamos lá no nosso capítulo, que é o Traços do Arrependimento. E aí, eu pergunto, o que é arrependimento, meninas? Dena? Olha, o arrependimento, como ela fala aqui, a irmã, é um estado emocional consolidado, né? Mas, assim, vamos no popular mesmo, né? É quando bate aquela sensação dentro de você que você fez alguma coisa errada. Né? E você, tendo consciência disso, admite que isso ocorreu e você se entristece. Você fica realmente com aquela sensação de assim, meu Deus, eu podia ter feito isso. Eu estou realmente arrependida. Eu queria voltar atrás. Eu queria não ter cometido tal equívoco, tal engano, enfim. Então, não é só uma questão do sentimento, mas quando ela fala do arrependimento verdadeiro, né? É quando isso está bem consolidado dentro de você e você sente realmente que pisou na bola, né? E bate aquele desejo enorme de realmente de não ter desejado ter cometido aquilo e que quer consertar, né? Porque o arrependimento verdadeiro não é só aquele de paisagem, né? Eita, pisei na bola, desculpa, eu me arrependo. E segue a vida e continua fazendo as mesmas coisas, né? Tem até um ditadozinho popular, diz assim, que errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Mas, assim, ao meu ver, se a Alexandra quiser complementar assim, com as palavras mais rebuscadas, mas, assim, em tese, né? Isso. No popular, né?
Exatamente, exatamente, Dena. E aí a irmã se vai falando, né, no capítulo, e ela caracteriza o arrependimento. Como é que ela caracteriza? Xanda? Bom, ela faz algumas distinções, porque a gente tem, na verdade, a gente tem 3 termos que podem caracterizar a nossa reação diante de um equívoco. A gente tem o arrependimento, a gente tem a culpa e a gente tem também o remorso, que apesar de aparentemente eles terem o mesmo objetivo, digamos assim, a mesma função, mas não são. O arrependimento, como o Dena aí bem falou, é aquela consciência que a gente vai ter que a gente pisou na bola, a gente cometeu um equívoco e que a gente precisa, como é que eu vou dizer? A gente precisa fazer alguma coisa. E o arrependimento, segundo Hermance, ele precisa passar por 3 etapas, né, que é a questão da consciência, né, uma tomada de decisão e, acima de tudo, você tomar uma atitude para você desfazer aquilo que foi feito. Então, o arrependimento, segundo a irmã, se caracteriza por essas 3 etapas. Tomada de consciência, claro, né, o desejo sincero de não repetir o erro, mas, acima de tudo, não adianta só se arrepender e ter o desejo de não fazer. É preciso que você faça uma ação positiva depois daquilo que aconteceu. Porque, senão, a gente vai ficar na culpa, que é a segunda palavrinha que eu trouxe. Né? É a questão da culpa. Você se arrepende, você tem vontade de não fazer, mas você não faz nada para mudar. Você não muda nada, ou então faz de conta que a coisa aconteceu, mas lá dentro fica aquele negócio remoendo, que vai trazer outros efeitos. E tem a questão do remorso, que aí, quando não tem nenhuma dessas coisas, é quando você fica só no primeiro estágio do arrependimento, que é aquilo, nossa, eu errei, eu não devia ter feito isso aconteceu por minha culpa. E essa última parte, que é a parte do remorso, o remorso, ele é totalmente paralisante. Ao ponto, e é interessante, porque quando eu estava estudando, e eu matutando, né, nessas diferenças, arrependimento, culpa e principalmente do remorso. Sabe aqueles casos que a gente de vez em quando encontra, de uma pessoa, às vezes você encontra uma pessoa embaixo, morando na rua, morando embaixo da ponte, e aí você vai ali entregar esses trabalhos, né, de sopa, que durante o tempo eu fiz esse trabalho, domingo de noite e último domingo do mês a gente ia distribuir sopa na rua. E, às vezes, você encontra uma pessoa ali que ela cometeu um erro, ou ela saiu de casa por algum motivo e não teve coragem de voltar. Então, ela fica ali no remorso, e aquele remorso vai corroendo a pessoa, vai acabando com a pessoa, e ela fica completamente inerte, ela não tem força para sair. Mas, a gente lembra, são as 3 etapas, né? Assim, as 3 formas, arrependimento, culpa e remorso, mas o arrependimento, a gente vai ter a tomada de consciência, o desejo de não repetir, mas, acima de tudo, uma ação. E é isso que diferencia dos outros 2. Tem que haver o esforço, né? De fazer. Você realmente se esforçar, porque uma das coisas também que a gente estava lendo aqui é que quando você fala que a pessoa vou fazer de conta que não aconteceu, vou fingir e vou ficar só com aquela agoniazinha dentro, né? Isso aí como elas chamam que é um mecanismo de defesa, né? É a vaidade, é o orgulho que começa a atuar, e você, para não se ter uma punição muito grande dentro de si, aí você começa a fingir que não foi com você, que não foi bem assim, e começa a arrumar uma série de desculpas, mas é como o próprio Evangelho fala, né? A sua consciência é o seu juiz, né? E você pode até mascarar ela em algum momento, mas ela sempre está ali martelando dentro de você. Isso, segundo a literatura espírita, é um dos graves problemas quando uma pessoa desencarna com esses sentimentos, né? Que é o que eles chamam de arrependimento tardio, né? Que é esse sentimento que hoje você na carne mascara ou disfarça,
ele se desdobra assim para você de uma forma muito intensa, porque você não tem mais como esconder aquilo. Né? Vem com um peso muito grande e é por isso que esse arrependimento tardio é tão doloroso. E é interessante porque essa questão do arrependimento não trabalhado, que se transforma em culpa, ele termina, Ju, trazendo um monte de consequências em nível emocional para a pessoa. Sim. Dena, tu quer complementar? Não, eu pensei não. que tu queria dizer mais alguma coisa. Não, tá tudo bem. Pode seguir adiante. Tá. Xanda, você falou dessas consequências que podem vir. Dá aí algum exemplo para a gente ver, passar aí para o pessoal? Baixa autoestima. Porque qual é a questão? Quando a gente entra nesse processo dessa questão da culpa, que é esse arrependimento tardio, né, que acontece, a culpa aconteceu alguma coisa, você sabe que você errou, você diz para você que você não quer repetir, então você passa a fazer um controle para você não errar mais. Só que você não fez o efeito da reparação. E aí, quando você fica nesse estágio do meio, é uma coisa que é muito difícil para nós. Por quê? Porque a gente vai ter que olhar para a gente. A gente vai ter que olhar para a gente e a gente vai ter que ver que a gente não é exatamente aquela oitava maravilha que a gente pensava que era. Não é aquele alecrim dourado. Não, você não é um alecrim dourado, muito menos a última Coca-Cola do deserto. E aí começa a haver um conflito, porque, veja, isso ocorre muito conosco, que somos pessoas que estamos dentro de alguma filosofia espiritualista, de alguma religião, de alguma parte disso. Por quê? A gente recebe um monte de informações. Né? Por exemplo, nós aqui dentro do Espiritismo, nós temos Jesus como modelo. Aquele modelo que a gente deve seguir, né? O que é que a gente deve ser? Seja igual a Jesus. Só Sim. que quando a gente vai ali, vê aquilo ipsilíteres, a gente vê que a gente está bem longe de ser Jesus. E aí a gente começa a entrar nesse conflito. Então, toda vez que a gente erra, é como quando a gente não acolhe o erro e quando a gente não processa isso de uma forma sadia, Sim. é como se aquilo fosse se transformando numa grande ferida interna. E começa a haver um conflito. E aí eu me lembro muito de Paulo de Tarso, eu me lembrei dele quando eu estava estudando o capítulo, quando ele diz assim, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço sempre. Ou seja, ele tinha grande consciência de que assim, ele não conseguia fazer todo o bem que Jesus pedia. Mas ele simplesmente repetia os erros. Então, o que é que isso começa a gerar na gente? Um conflito. Esse conflito vai levar a gente aqui. Baixa autoestima. A gente começa a entrar, muitas vezes, em autossabotagem. A gente começa, muitas vezes, a entrar numa rigidez muito grande. Perfeccionismo. Tudo tem que ser muito certinho, tudo que e não só com a gente, né? A gente começa também a cobrar dos outros esse tipo de perfeccionismo. Exatamente. Que é outra coisa, porque não bastasse a gente fazer isso com a gente começa a querer controlar o mundo. Que a gente não controla nem o mundo interno da gente, quanto mais controlar os outros. O mundo externo. O mundo externo. E por aí vai, Ju. Esses são alguns exemplos de situações. Quando não nos leva a um total abandono daquele ponto em que a gente se encontra. Porque para muita gente é muito difícil. Por exemplo, a gente vê que numa discussão, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, preto no branco. Numa discussão que eu tive com meu marido, com a minha esposa, com alguém no trabalho, com meu filho, com a minha filha, não é fácil eu observar que a responsabilidade era minha. Eu que fui intolerante, eu que não fui caridosa, eu que não fui compreensiva, eu muitas vezes que não fui benevolente. E eu sempre jogo para o outro. Não, porque o outro é assim, porque o outro me fez isso. Não, porque eu estourei, porque fulano me tirou do sério. Você estourou. A gente projeta no outro, né? Exatamente. É a famosa projeção. Então, o que eu não quero ver em mim, eu projeto no outro. E quando você tem que ver em você? É verdade.
E agora, José? O arrependimento, assim, é um impulso, né? Aquele momento que você entende e se impulsiona para você melhorar, né? E se não fosse isso, você ia ficar continuando a fazer suas barbáries por ali, aí afora, né? Como um trator, passando por pessoas e situações e não cai em si. Então, ele é um momento importante do arrependimento. E como o Xanda falou agora, né, principalmente esse arrependimento, ele aflora muito quando você toma ciência, quando você está dentro de uma doutrina espírita, por exemplo, dentro das religiões católicas, evangélicas, e as evangélicas, assim, especialmente, assim como o espiritismo, diz que um dos traços muito das pessoas esses são os arrependidos, né? E aí, como o Xanda falou, sai de um extremo, né? Uma pessoa muito à toa na vida, uma pessoa muito egóica, aí toma para si depois esse arrependimento, aí sai de um estágio de egóico e pula para uma outra fase exatamente do perfeccionismo. Aí é quando vê as pessoas na aparência, né? Eu era muito vaidosa, isso não foi bom, eu destruí minha vida, destruí a vida de outras pessoas. Aí passa a trabalhar essa vaidade externamente, né? Começa pelo exterior. E aí bota a roupa aqui em cima, não pinta, não usa brinco, não faz nada, né? Mas como ainda faz parte ainda da pessoa, aí a vaidade vai para outro canto, que é exatamente quando fala: o meu filho é o melhor de todos, o meu filho isso, meu marido isso, a minha casa, você viu que eu comprei aqui para a minha casa, não sei. Assim, é porque não foi trabalhado dentro de si, né? Sempre na questão exterior, que é o mais fácil para a gente, né? A gente usar as máscaras, né? Não Então, foi trabalhada a raiz, né, do problema. E isso é uma coisa que demanda tempo, demanda vontade, né? E demanda a pessoa ser benevolente consigo nesse processo e também com os outros. Então, E o esforço, né, Dena? E a benevolência, porque a gente começa a cobrar muito. Eu mesma já cobrei muito de mim, né? Hoje eu me seguro mais um pouco, mas teve uma época da minha vida que eu não sei como eu não adoeci realmente, emocionalmente, por uma situação que eu achava que era só de minha responsabilidade, né? E depois eu fui, graças a Deus, eu fui observando que era todo um contexto, que eu era realmente, eu estava numa situação de conhecimento, enfim, que não era só minha responsabilidade tudo, né? E é importante que a gente se arrependa, conserte as coisas que estão dentro do nosso alcance e não querer usar asas de anjo, só o primeiro contato do arrependimento, o primeiro contato da culpa e iniciar as suas tarefas, né, do esforço, mas com parcimônia, né? Você não pode exigir anjo de uma pessoa que ainda está rastejando, asas de anjo, né? Enquanto Exatamente. a gente ainda está rastejando. Dena, tu falou essa questão sua, né, de que você procurou se modificar, procurou entender o que estava acontecendo com você, né? E a irmã se fala aqui do esforço de superação. Eu acredito que é muito isso, sabe? De você parar e ver onde. Porque é um esforço, pelo menos para mim é. Né? É um esforço você parar e olhar para você, ver onde aquilo mexe com você, como isso está vindo à tona através de uma situação. Isso tudo é um esforço para você se olhar, né? Se observar e também para agir. Agir, né? Fazendo diferente. Né? Numa situação que mais para frente vai vir, como é que eu vou agir? Aí eu tenho que tirar a lição e mudar a minha forma de agir, né? De como me portar. Nesse momento é que tem que mostrar que eu estou me transformando, que eu estou me melhorando, né? Que eu estou entendendo, né, o que aquele arrependimento me causou lá atrás. O arrependimento lá atrás me fez tomar essa consciência, aprender
seguir adiante. E quando surge outra situação, eu vou agir diferente. Porque eu sei o que o arrependimento lá atrás me provocou, me causou, né? A questão que eu acho, gente, eu acho que isso é muito importante a gente entender. Primeira coisa, nós já somos pessoas arrependidas por vida. Porque só o fato da gente estar aqui reencarnado já significa que a gente se arrependeu de alguma treta que a gente fez lá na última encarnação. E a gente se arrependeu tanto. Não, estou falando, peraí, Deina, complica não. Complica não. Poxa, na última. Veja, a gente que fez a treta, se arrependeu. E foi justamente por causa deste arrependimento que a gente teve a oportunidade de voltar a um corpo de carne. Nós retornamos com um planejamento, que não é um planejamento estático, onde a gente tem um livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é, digamos assim, ilimitado? Não. Porque tem um momento quando a gente extrapola demais a lei divina, a própria lei, ela dá um jeito de botar você no eixo. Então, eu acho que essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. Né? A gente não está aqui porque é bonitinho, a gente está aqui porque a gente veio para cá para reaprender as coisas. E aí, a irmã se coloca bem nesse capítulo que quando a gente não aceita essas nossas imperfeições, o orgulho ele surge justamente como um processo de autodefesa. E claro que já se estudou aqui o capítulo 3, então a gente sabe que isso se manifesta de várias formas. Melindre, indiferença, vaidade, por aí vai. Então, por exemplo, perfeccionismo. As várias faces do orgulho. Há várias faces do orgulho. Quem é o perfeccionista? O perfeccionista é uma pessoa que tem uma ferida muito grande, por exemplo, de rejeição. Então, uma pessoa que tem uma ferida de rejeição, ele vai ser uma pessoa perfeccionista, porque ele acha que precisa ser perfeito para ser amado. Então, nós temos essa questão de querermos ser amados. E quando a gente descobre que a gente não é uma pessoa boa, porque, gente, tem uma coisa bem interessante, eu acho que a Bíblia, as Escrituras falam daquele pecado capital, né? Aquela culpa central que a gente tem. No Pathwork, que é o trabalho do caminho, que é um trabalho de autoconhecimento, há também essa orientação de que nós temos uma culpa central e que essa culpa vai sendo coberta por outras culpas. Algumas verdadeiras pelas experiências de vida que a gente tem, outras são, olha para isso, culpas fictícias que a gente cria para fugir da culpa central. Então, você imagina como é difícil para a gente olhar para a gente e descobrir coisas que são consideradas horríveis, que a gente não é bom, que a gente tem vontade, sei lá, se a gente pudesse matava alguém, que se a gente pudesse destruir primário, alguém, a gente tem que a gente tem inveja. Gente, não é legal. Né? E fora na infância, né? Que o pessoal ainda ajuda, né? A culpa é sua, a gente é sempre muito punido, né? A educação, ela é muito voltada para a punição, né? Então, já pequeno... E para você negar o que você sente, né? Negar o que você fez, e negar o que você fez, porque se você fizer, você é punido, você vai apanhar, você vai ficar de castigo. Você não é estimulado a ser responsável pelo seu ato. Isso. E isso são milênios, né? Que a gente vê... E são milênios que a gente vem trazendo, né? Que está incrustado na gente. Isso. E o que a irmã se diz com relação a isso, por exemplo, que Dena colocou agora? Né? Que justamente essa questão do fazer diferente, por exemplo, a questão de que não basta só você se arrepender. Né? Arrepender é importante, é você assumir a responsabilidade, é você parar. Primeiro é você ser responsável, né? Que eu acho que até mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas é você assumir, tomar para si essa responsabilidade. Pô, vacilei. Né? Depois que você vacila, você vai descobrir como vacilou e dizer, poxa, eu não quero mais cometer isso, porque isso teve esse resultado. Eu machuquei pessoas, eu feri pessoas, eu me feri, eu me prejudiquei. Mas o que eu vou fazer de prático agora
para poder reparar esse dano. Então, esse terceiro passo, gente, é que eu acho que é o mais difícil para a gente. Vocês acreditam? Que muitas vezes significa pedir desculpas, dizer, eu sinto muito. Não é pedir perdão, porque eu acho muito massa essa fala. Porque quando você diz assim, pedir perdão, a outra pessoa lhe perdoa, mas você não se compromete em mudar. É diferente de eu dizer, eu sinto muito. Porque quando eu digo eu sinto muito pelo que eu lhe fiz, eu estou me comprometendo a mudar. Eu estou me comprometendo a não fazer aquilo de novo. Então, não é a questão de, me perdoe, não. Eu sinto muito pelo que eu fiz. Gente, é muito difícil. Parece, às vezes, que sai um negócio aqui de dentro, assim, para você pedir, estrangula. Não sei, Dena, mas comigo, hoje em dia está mais fácil, viu? Mas teve uma época, dependendo da situação, está mais fácil. Mas ainda tem momentos em que eu sinto dificuldade, confesso. Não é fácil, não. Porque o reparo, às vezes, acontece, você, dependendo do que foi feito, uma determinada pessoa, por exemplo, e que você não tem mais como reparar o erro com ela, porque de repente ela já não está mais nem aqui, né? Nesse plano. Aí como é que você vai reparar, né? Eu me lembro muito de uns livros que eu já li há um tempo atrás, relativo ao aborto, por exemplo, que aí uma das falas, eu realmente não lembro bem, mas em tese era o seguinte, poxa, eu não posso mais, não poderia até nem ter mais filho, por exemplo, por conta dos abortos, né, que aconteceram. Então, acho que foi Emmanuel, algum desses irmãos mais iluminados, falando para a pessoa que ela, então, deveria procurar reparar isso com outras atitudes, como, por exemplo, tratar crianças, idosos, ou seja, o bem, né, que cobre a multidão de pecados, né? E isso seria uma forma de você ir trabalhando dentro de você, e ao longo do tempo, a lei divina, como a gente sabe, ela nos encontra em um dado momento para os ajustes necessários. E não necessariamente esses ajustes podem passar por coisas assim tão danosas. Muito pelo contrário, pode acontecer coisas muito boas, né, também. Eu também me lembro de outro relato dizendo o seguinte, olha, está vendo esse excelente cirurgião plástico? Ele, em outras vidas, destruiu muitas aparências, né, da pessoa. E hoje ele está reparando tudo isso com um tratamento que ele faz, que era de forma até gratuita. Enfim, as leis divinas, elas são maravilhosas, elas vão nos encontrar. A gente realmente passa pelas dificuldades e dores por conta da resistência, muitas vezes, da gente aceitar as mudanças, né? Mas a lei do amor sempre impera, né, para que você tenha esse reajuste diante da vida. Então, o arrependimento é necessário. O arrependimento mostra que você está amadurecido, porque quando não se está, a vaidade impera, né? E a pessoa tenta sempre transferir para terceiros, transferir para situações a forma como a pessoa se comportou. Eu acho que a gente não pode esquecer de uma quarta palavrinha aí dentro disso, chama-se auto-perdão, né? Sim. Senão também, aí junta com o remorso, você não sai do canto. Né? Porque senão o arrependimento vira remorso. Exatamente, o auto-perdão. Exatamente. É importante. E eu tenho uma notícia para vocês. Nosso programa está no final. Últimos minutos. Já. A gente fala rápido muito, assim? Hein? Não, gente, peraí. Eu cheguei agora. Exato. Eu já disse a você que está em casa que mande mensagem dizendo que quer mais tempo de programa. Aí é com vocês, minha gente. Aí a gente vai conversar para ver se a gente consegue. Porque quando o negócio está ficando bom, está terminando. Mas isso é importante, porque ficou o gostinho de quero mais. Aí a pessoa vai lá no livro, vou ver. Olha, as meninas não falaram de tal coisa. É verdade. E aí vai lendo. Isso aqui é só um petiscozinho. É verdade. Como eu digo para umas amigas minhas, isso aqui é um belisquete.
É Só para você só, é só um aperitivo, hein, gente? Exatamente. Então, gente, estamos chegando ao fim do nosso estudo aqui nesse sábado. Agradecemos muito a presença de você aí de casa. Pedimos também a você que dê o seu like, né? Curta aí o nosso vídeo, compartilhe, porque acho que é um estudo que abrange muita gente, né? Que vai assim, tocar muita gente vai se identificar. Então, por favor, compartilhe, curta o canal, né? Se inscreva, né, na verdade, no canal, curta aí o nosso vídeo. E tem o nosso Instagram, né? O GESP 2008, onde você vai ter várias informações, né, sobre tudo que a gente está fazendo na casa, sobre a nossa palestra do domingo. Sim, temos palestra no domingo no GESP, né? Todo domingo, a partir das 5 horas da tarde, você está convidado de ir lá. Rua dos Alecrins, número 8. Né? Lá no nosso Instagram tem todas as informações. Tem o No nosso número do Facebook WhatsApp. também, hein? Eita, no Esse Facebook povo. também. Gente, tem gente que usa Facebook. Gente, no Facebook do Gesto também tem informação. Tem todas as informações. Eu esqueci, gente. Desculpa, porque eu quase não entro mais no Facebook. E aí também tem o nosso número de WhatsApp, né? Onde você pode entrar em contato para agendar atendimento. Então, a gente está muito feliz de ter vocês aqui, né? De ver vocês participando, interagindo com a gente. E sempre sejam muito bem-vindos, né? Aproveitem o restante aí do sábado de vocês. Imagino que começando o sábado assim, estudando, aprendendo um pouquinho, o sábado se torna diferente, né? Se torna bem melhor. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Dena, muito obrigada por mais um dia aqui com a gente, por mais um Eu sábado. agradeço. E E aí, pessoal, bom final de semana, viu? Um abraço. E Xanda, muito obrigada. Né, que você venha mais vezes aqui fazer esse programa conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo para todo mundo, viu? Tchau, tchau, gente. Bom sábado. Tchau.